Estamos aqui ao vivo, né? Por isso a gente fica mexendo assim, mas faz parte. Eu quero ler com vocês Apocalipse capítulo 1, já dando as boas-vindas aos alguns irmãos que eu vi aqui. Tem uma Salvadora, a Mônica, Sebastião Eugênio, que tá aí, não tá? Sebastião Eugênio é um missionário lá no Nordeste, homem de Deus, varão de Deus, saudade, hein? Temos que um dia dar um pulinho aí pra gente ver essa obra bonita que Deus está fazendo através de você aí. Um beijo no seu coração, tá? Apocalipse capítulo 1. Eu quero falar sobre essa questão da igreja que não se enxerga. E a igreja que não se enxerga, ela adoece. E Apocalipse 1 fala revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo. Eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro na aflição e no reino, e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim uma voz, uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia, as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Laodiceia e Filadélfia. O livro de Apocalipse, a palavra Apocalipse significa revelação. E foi escrito por João, como vi aqui, a gente viu no final de sua vida, quando João estava sendo exilado na ilha de Pátimos. E neste lugar ele recebe uma revelação de Jesus e ele tem vislumbres simbólicos dos acontecimentos que se seguiriam. E o livro de Apocalipse ele é dividido em 2 blocos. O bloco 1 vai do capítulo 1 até o capítulo 3, que é o bloco para as igrejas, para a igreja. O segundo bloco é o que a gente chama do bloco escatológico, que se refere ao futuro da história humana e que vai do capítulo 4 em diante. Mas no verso 11, ele descreve as 7 igrejas que estão na Ásia. Que, na verdade, essa é a fala de Jesus, é a mensagem de Jesus a estas igrejas. E aí me vem a primeira pergunta: por que Jesus começa a falar às igrejas? A razão é muito simples. A igreja não tem o que dizer à sociedade enquanto ela não conseguir se enxergar. Ela precisa se autoavaliar e depois dar testemunho de si mesma. Por isso que primeiro Deus fala a ela, a igreja, tendo em vista que este é um dos grandes problemas do cristianismo. A igreja não consegue se enxergar. A igreja sofre dessa síndrome das verdades aprendidas, porém não vividas. E a igreja, como dei o tema aí no início, que não se enxerga, ela adoece. O princípio é esse, simples. Eu não tenho nada como igreja a dizer para fora enquanto eu não me enxergar. Porque eu preciso me incluir nessa verdade que eu prego. E o mundo só acredita na mensagem quando aquilo que se prega é algo que antes de tudo passou por dentro de nós, que nos auto-revela, que nos expõe. Então essa graça de Deus para os outros tem que começar, antes de tudo, ser graça de Deus para mim.
Partindo desse princípio, nós entendemos que a profecia, antes de ser uma profecia para o mundo, tem que ser uma profecia para dentro. Tem que ser uma profecia para mim, como igreja de Jesus. Profecia para a igreja. E aí nos chama a atenção o que Jesus vai falar, dizer a estas igrejas. E tudo o que se dirá às igrejas é pesado, é forte. O que Jesus vai dizer às igrejas aqui é dramático, é desesperador, é chocante, a ponto dele dizer a uma igreja que ela é miserável, que ela é morna, que está a ponto de vomitar-te-ei, ele diz, da minha boca. Olha, porém deve ser ouvido a partir de um pressuposto simples que está no verso 5 que a gente leu. Aliás, eu não li, eu pulei o texto, que diz assim, da parte de Jesus Cristo, aquele que nos ama e com seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Isso para mim é tremendo, é maravilhoso, porque antes de Jesus nos debulhar, antes dele nos expor, nos tirar a roupa, de mostrar o nosso rosto no espelho, antes de mostrar quem de fato somos, antes de mostrar os nossos desvios, João diz o seguinte, olha, não se esqueça que eu estou falando da parte daquele que nos ama e que não conhece retrocessos, que ama e que não se retrai em hipótese alguma. Aí fica muito mais fácil se enxergar quando o pressuposto é esse. Ele nos ama. E assim eu posso me ver sem medo. Assim eu posso me ver sem camuflagem, sem temor, sem terror, sem qualquer tentativa de mascarar quem sou. Porque aquele que revela quem eu sou, antes de dizer quem eu sou, ele já disse quem ele é para mim. E ele é aquele que me ama e vai me amar sempre. Amém, gente? E mais do que isso, nos ama e nos resgatou dos nossos pecados. Porque ele nos ama mesmo denunciando os pecados das igrejas. Mas me chama muita atenção, o verso 13 diz também assim, que ele no meio dos 7 castiçais, das 7 igrejas, os 7 castiçais aí são as igrejas, diz assim, eu vi um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido, cinto cingido pelos peitos com cinto de ouro. O que eu aprendo aqui? Não importa quais são as igrejas, Jesus anda no meio delas. E é isso que nos salva. Agora, muitos, quando olham a feiura da igreja, eles não querem nada com o evangelho, porque a primeira visão concreta das pessoas têm da igreja, todos aqueles que ouvem, a primeira visão concreta que eles têm é da igreja. Então, que nós não sejamos como digamos assim, uma careta para aquele que ouve a voz de Deus. Que haja graça em nós, conforme diz Mateus, capítulo 5:16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nessas 7 igrejas estão os problemas recorrentes das histórias das igrejas. Pode-se mudar até os nomes. Esmirna, Filadélfia, Laodiceia. Mas as perversões são sempre as mesmas. E mesmo nos nossos dias. Então eu vou, obviamente, fazer um resumo rápido de 3 igrejas. E Jesus fala essas igrejas de Éfeso, Esmirna e também de Laodiceia. Uma referência para os nossos dias. Ele diz a essa igreja de Éfeso,
Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, tem paciência. Trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, olha o que Jesus disse à igreja, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, te arrepende e volta. Pratica as primeiras obras, quando não brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Eu tenho, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, dá-lhe de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Jesus escreve uma profecia aqui do que a igreja, do que era a igreja, mas também uma profecia do que uma igreja pode se tornar. Vamos a alguns pontos aqui. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho. Trabalho aqui no grego significa labor até a exaustão. Uma igreja obcecada, sabe, de pessoas obcecadas pelo fazer em detrimento do ser. É o que a gente vê muito dentro das igrejas, pessoas que eu tenho que trabalhar para o Senhor, eu tenho que trabalhar para o Senhor, pessoas obcecadas em fazer quando o ser é mais importante do que fazer. Não que o fazer não seja importante, mas ele está dizendo aqui que eu sei as tuas obras, o teu trabalho, esse labor até exaustão. Mas uma igreja pode cair nesse auto-engano, um cristão pode cair no auto-engano de servir mais as coisas de Deus do que ao Deus de todas as coisas. Esse é um risco. A maioria dos crentes vivem com amor apaixonado pela igreja e pensa que isto é amor a Deus, que é amor a Jesus. O Deus da maioria dos cristãos, dos crentes, não é Deus, mas é a sua suposta representação, a igreja. Crente em geral pensa que amor a Deus é dedicação à igreja. Isso é tão sutil que a pessoa nem percebe que nem mesmo pela igreja é o seu amor, mas sim pelo que ele pode ser ou fazer na igreja. Nesse caso, uma vez perdidas as, entre aspas, as oportunidades, a pessoa perdeu uma oportunidade na igreja, ou espaço na igreja, a pessoa entra em crise. Ela fica com raiva da igreja. Vocês vê gente saindo de igreja, indo para outra igreja. Vai. Sem se dar conta que ela só está com raiva agora porque está sem as oportunidades. Do contrário, ela de repente estaria... Perseverança. No grego significa resistência e constância na adversidade. Aí diz que não pode suportar os homens maus e puseste à prova os que dizem ser. Eu quero chamar a sua atenção para essa fala aqui de Jesus a esta igreja. Os que dizem ser apóstolos e não o são. Essa aqui é a grande maldade que a palavra de Deus denuncia. Uma igreja que vive do auto-engano de pensar que é. E nada mais triste do que isso. O auto-engano de pensar que é. Quando é só impressão. Quando eu vejo algumas igrejas, já parece que é só imagem, vive da fama, vive do marketing, vive da propaganda, vive da autopromoção. E a fama não é compatível com a realidade. Aqueles que assim vivem são chamados por Jesus, sabe de quê? Sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro cheio de imundície. É só impressão, é só performance. 90% do que a gente vê por aí é o que Jesus denunciou aqui na igreja de Éfeso. Os que dizem ser, mas que vivem de fachada, mas eles dizem ser. Talvez você esteja me ouvindo. Aparenta ser feliz,
Mas é uma angústia só. Um discurso de vitória que não existe. E essa foi a denúncia de Jesus a esta igreja. Ele disse: tem nome de que vive e está morto. Porque viver de fachada é caminho de morte. Viver de aparência é caminho de morte. Viver da produção da própria imagem é caminho de morte. Por isso o provérbio diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Então chega da gente viver de falsidade, chega de espetáculo, chegou a hora de viver a verdade da realidade do nosso coração. Então o meu chamado aqui, o chamado da palavra de Deus para a gente é esse: não perca a capacidade de se enxergar. Viva a vida que de fato há em ti. Que Jesus não espera a perfeição de nós. Não, perfeição. Mas ele espera o quê? Integridade. Achar que existe perfeição nos torna pessoas cínicas. Porque a perfeição passa por reconhecer a sua imperfeição. Então o que Jesus está dizendo aqui? Ele quer integridade, que você seja inteiro. Integridade começa de dentro para fora. Jesus disse: limpa primeiro o interior do copo, porque o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. E ouça uma coisa: eu nunca serei o que eu poderei ser se eu não começar a ser quem eu sou. Nunca. A minha oração é que Deus converta os crentes que hoje, de alguma forma, são pedras de tropeço para o mundo. Não pedra de tropeço em razão das suas imperfeições, não, mas justamente em razão da sua falsa e cega presunção de superioridade sobre as imperfeições humanas. Os crentes, infelizmente, não se enxergam. Mas uma mudança se faz necessária em nós. Nós precisamos nos converter ao Evangelho da Graça. E tal milagre só acontecerá a você se acontecer em mim. E só acontecerá em mim se acontecer em você. E só acontecerá em alguém mais se acontecer a nós. Aí Jesus continua dizendo a essa igreja: eu tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Essa é a primeira exortação. Deixaste o teu primeiro amor. Esse deixar no grego é relaxar o primeiro amor. Devemos trabalhar, devemos ser perseverantes, mas não devemos abrir mão desse amor de Deus. Porque quando a motivação do amor diminui e a motivação do objetivo toma conta, quase que por completo, do nosso coração, Jesus diz: bons são os objetivos, mas sem amor, nenhum bom objetivo me aproveitará. É isso que ele tem contra nós. Nós deixamos esse primeiro amor. A gente trabalha, a gente faz a obra de Deus, a gente acha, eu não estou dizendo que isso não é importante, mas sem amor, nada disso me aproveitaria. Aí ele exorta e diz: lembra-te, pois, de onde caíste. E até cômico é que por tudo as igrejas disciplinam os crentes. Já reparou isso, os membros? Mas já viu alguém ser disciplinado porque caiu do primeiro amor? Já viu? Não. Queda para Deus é muito mais do que aquilo que nós chamamos de queda, irmãos. Muita gente que caiu, mas continua amando a graça de Deus. Enquanto existem os que se consideram de pé em pé na sua própria arrogância. E Jesus nos ensina que a grande queda é no amor. Cai-se quando se deixa esse amor a Deus. Mesmo que as quedas comportamentais elas não aconteçam, você cai no dia em que você relaxa nesse amor.
Nesse dia você está no chão, mesmo que todo mundo te glorifique, que todo mundo te aplauda, mas se não há amor no coração, Jesus está dizendo que é queda. Ah, mas eu estou fazendo a obra. Você caiu e não sabe, meu irmão. Porque sem amor nada me adiantaria. Então o processo que Jesus está dizendo é esse. O amor é substituído pelo trabalho para Deus. Depois do trabalho para Deus, vira o Deus da nossa vida. Aí você perde a alma. Sem paixão por Deus, vira uma instituição, vira um profissional da fé. Deixa. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, pratica as primeiras obras. Aí ele diz assim, porque senão virei a ti. Isso me chamou a atenção. Eu virei a ti. Vamos ter uma conversa. Ele diz, eu tenho, porém, contra ti, contra essa igreja de Éfeso. Uma igreja que não se enxergava. Vocês aborrecem as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Agora, o Deus que aborrece as obras, preste bem atenção, as obras dos nicolaítas é o mesmo Deus que ama o Nicolau. O problema das igrejas é quando elas não só odeiam os nicolaítas, mas quando elas odeiam Nicolau. Quem era Nicolau? Eu vou resumir porque eu não sei, eu não quero demorar muito. Eu achei que eu ia pregar até... ia demorar muito, eu já estou até simplificando aqui. Eu não quero me alongar, mas quem foi Nicolau? Nicolau foi um diácono. O diácono, ele era escolhido na igreja primitiva, ele tinha que ter algumas características. Cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria e uma boa reputação. E dentre alguns nomes que foram escolhidos lá para ser diácono da igreja, estava Nicolau. Ou seja, Nicolau era cheio do Espírito, boa reputação e cheio de sabedoria. Agora a história de Nicolau é um pouco triste, aliás, muito triste. A mulher de Nicolau era uma mulher muito bonita, exuberante, sensual, vazava sedução por todos os lados na mulher dele, só que Nicolau era apaixonado, doido por ela. Mas Nicolau sofria de uma doença emocional. A mulher de Nicolau podia sair com quem ela quisesse. Podia. E Nicolau não conseguia deixar essa mulher. Ela se relacionava com quem ela quisesse. E Nicolau, ele desenvolveu uma teologia que dizia que as obras do corpo não influenciavam a sua espiritualidade. Ele desenvolveu isso porque ele não conseguia deixar essa mulher. E essa teologia era terrível. Porque Nicolau, entre aspas, amava tanto a esposa que ele fez essa adaptação à teologia. Ou seja, era possível você ter uma vida espiritual sadia e uma vida física promíscua. Sendo que na Bíblia não existe isso. O ser é integral, corpo, alma e espírito se interpenetram, tanto que Paulo diz que você tem um caso com uma prostituta, você vaza energia. Mas Nicolau tinha os que seguiam essa teologia dele, os nicolaítas, que Jesus e a igreja de Éfeso aborreciam. E nós temos que odiar essas obras dos nicolaítas porque elas diluem o ser. Mas não odeie, aí eu chamo a sua atenção, não odeie Nicolau. Nicolau era foi uma pessoa escolhida para servir, cheio do espírito, cheio de sabedoria, de uma boa reputação. Mas estava vivendo uma doença emocional, precisava de ajuda. Nicolau precisava de amor e misericórdia. Nicolau precisava, de fato, de uma mulher que de fato o amasse. E ser liberto dessa falsa teologia. O nosso problema é que nós não conseguimos odiar as obras de alguém sem no pacote odiar a pessoa. Isso é triste. Igrejas assim ainda não aprenderam a orar a Deus dizendo: Senhor, me ajude a
não gostar do que tu não gostas, mas me ajude a continuar gostando daquele que faz o que tu não gostas. Como nós precisamos lembrar disso todos os dias. Que Deus não gosta de muitas coisas que nós fazemos, mas que Ele continua nos amando. Amém. Já imaginou se Deus nos tratasse como nós tratamos as pessoas? Já imaginou se nós tratássemos, se Deus nos tratasse como nós tratamos os Nicolaus da vida? Não sobraria Edson nenhum, né? A esperança para a igreja é quando ela entender que ela deve crescer na terra sem esquecer que vida plena só na eternidade. Mas a igreja se acha como a igreja de Éfeso, xerife da verdade. A igreja de Éfeso tirou a máscara de tudo quanto é apóstolo mentiroso, colocaram para fora os homens maus, expulsaram e se tornaram, quando expulsaram a maldade, a gente percebe aqui, se tornaram a maldade. Porque quando você tira os homens maus do seu meio, você se oferece como oposto do que o outro não é. O outro é pura maldade, você é pura bondade. Quando você se apresenta como oposto da maldade, nesse dia você perdeu a chance de se enxergar. Porque a sua bondade, ela vai cegar você. Você desaprende a enxergar a si mesmo. Hoje nós ouvimos até um pregador, né? Eles banjavam uma certa santidade, colocando quase que todo mundo no inferno. Meu Deus, quem tem olhos de discernimento para julgar o outro, geralmente perdeu os olhos de discernimento para julgar a si mesmo. Então a esperança para nós, como igreja, é odiar, sim, as obras dos nicolaítas, sem odiar o Nicolaíta. Parece que 1 aos Coríntios 13 foi escrito para a igreja de Éfeso. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, se não tiver amor, nada adiantará. Ainda que eu faça a obra, ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado, ainda que aí vai, Paulo descreve, que eu distribuísse toda a minha fortuna, mas se não tiver amor, nada me adiantará. Aí ele encerra dizendo a essa igreja, ao que vencer, ao que vencer. O vencedor não é aquele que tem dinheiro para comprar uma cobertura lá em Copacabana, não. Vencedor para Deus é aquele que persevera no amor. Vencedor para Deus é aquele que persevera na misericórdia, no perdão, na bondade. O que Jesus está nos ensinando, a igreja, é que tudo é importante, mas sem amor nada adiantará. Não sei se dá para eu continuar ainda, dá? Tempo? Dá um pouquinho, vou falar aqui da igreja de Esmirna. Eu sei as tuas obras, sua tribulação. Eu sou aquele que foi o primeiro, o último que foi morto e reviveu. Eu conheço a pobreza, mas tu és rico. A blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temos das coisas que hás de padecer. Nada temos das coisas que hás de padecer. Ele primeiro diz a essa igreja o seguinte, Jesus, eu sou o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Antes dele falar de tribulação, antes de falar de provação, ele relembra a igreja que ele é aquele que foi morto e reviveu. Isso tem tudo a ver não apenas com a igreja de Esmirna, mas tem a ver comigo e com você. Quando vivemos aquele momento na vida em que parece que tudo conspira contra nós, a opressão daqueles que se dizem irmãos, mas que Jesus diz são a sinagoga de Satanás. Quando vem tribulação, provação, pandemia, coronavírus. Ele diz que eu sou aquele que foi morto e reviveu. Mas essa igreja tem marcas.
É uma igreja que deixa claro que é uma igreja pequena. Uma igreja que estava debaixo de tribulação. A pressão era grande. Não era fácil viver a fé em um ambiente desfavorável, mas também você viver onde está tudo confortável, isso aí, sabe, tira de nós a nossa resistência. Tira de nós a nossa capacidade para enfrentarmos o mundo real. Viver no, sabe, naquela coisa tudo tranquilo, tudo favorável, sempre tira de nós essa nossa capacidade de enfrentar as dificuldades. E gera em nós uma certa acomodação. Então, viver a fé no contexto, como a diz Mirna, de opressão, tribulação, gera uma fé mais arraigada, raízes profundas, que é fruto do contexto de tribulação. Agora nós queremos as coisas fáceis, sem dor, sem tribulação. Só que no mundo em que a gente vive há uma lei em operação. Uma vida sem nenhuma tribulação gera uma vida de fé banalizada. Não está se falando aqui de problemas e tribulações crônicas, não, porque aí a gente adoece. Mas está se falando aqui de uma existência onde existem alternâncias. Haverá dias em que vamos acordar com um solavanco da vida, vamos. Pode ser o coronavírus, pode ser na carne, na alma, pode ser no mundo das emoções, pode ser no mundo das materialidades, pode ser no relacionamento. Mas se não houver essas alternâncias, a gente vai ficando desalmado. Aí Jesus diz a essa igreja: eu sei as tuas obras, tribulação, pobreza, mas tu és rico. Olha, ele reconhece uma riqueza nessa igreja, que embora sendo pobre, era rica. Diferente da igreja de Laodiceia. Laodiceia era uma cidade próspera, rica, abastada, tinha um centro bancário extraordinário. Laodiceia utilizou as próprias riquezas para... não precisou de ajuda de ninguém para se reconstruir. Era uma cultura de autossuficiência, a igreja de Laodiceia. Muitos dos que moravam lá em Laodiceia, por mais que fossem discípulos de Jesus, depois de um tempo essa cultura se tornou tão poderosamente absorvente que se tornaram com aquela cultura de autossuficiência, autoexaltação, superioridade, uma teologia da prosperidade, fundamentada em posses, em recursos. A igreja de Laodiceia, comunidade da fé daqueles dias, foi se deixando absorver por essa cultura. Conhecida também pelas águas mornas que havia, Laodiceia se parece com a história da cidade, incluindo essa fixação de que era melhor que os outros, a dona de um colírio, da visão das águas mornas e de muita abundância de dinheiro. Aí como que Jesus se apresenta a essa igreja? Ele disse: eu sou o Amém. Amém é aquele que é. Ele afirma certeza. Vocês são a igreja que não é. Como vocês não se definem, nem és frio nem quente, eu sou aquele que é, eu sou o Amém. Não estou dizendo que tem que ser frio ou quente, senão você vira um bipolar, extremado, fanatizado. Mas do ponto de vista de Jesus, equilíbrio não é mornidão, mornidão é indiferença. Porque vocês não são nem uma coisa e nem outra, que ele está dizendo aqui. Eu só quero que vocês se enxerguem, eu só quero que vocês se definam, porque quem não se define se torna uma igreja nauseante para Deus, porque ele disse aqui: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente, e assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei. Eu estou a ponto de vomitar, é o que está dizendo o texto original da minha boca. Porque Jesus, que é o Amém, ele não aguenta essa igreja que não se define. Porque se você não se define, definido estás. Essa igreja, nesse estado, deixa Deus nauseado, é insuportável.
Igreja que dizia, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre e cego. Está dizendo, vocês não se enxergam. Igreja que não se enxerga adoece. Uma igreja que vive do auto-engano de pensar que é. Gente que pensa que é, mas não é. E Laodiceia é essa igreja. Pensa que é. Confundiu prosperidade material, financeira com riqueza espiritual. Igrejas assim não reconhecem mais riqueza na pobreza. Igreja que pensa assim não consegue enxergar felicidade na lágrima, não consegue enxergar bênção na tragédia, não consegue discernir graça na desgraça. A igreja de Laodiceia começou a pensar que a vida com Deus só é boa nesse padrão de riqueza e prosperidade. É o ter, é o possuir, é o adquirir. Mas Deus não está nesse negócio. Tanto que não, que a palavra diz que Ele está do lado de fora, batendo na porta. Embora tivesse a maior atividade bancária naqueles dias, eles armazenavam muito ouro, tinham cofres para guardar os bens dos outros. No entanto, mesmo com tanta riqueza, Jesus diz que espiritualmente eles eram pobres, cegos, ricos profundamente pobres. Tanta riqueza no meio de tanta pobreza e o pior, não se enxergavam. O evangelho perdeu a sua importância para os crentes de Laodiceia. Eu quero concluir caminhando para o fim, perguntar a você, o que você chama de meu tesouro? O que você chama de minha riqueza? O que você chama de minha segurança? O que te banca? A igreja de Laodiceia era o banco. Tem gente que está bem enquanto tem, quando não tem fica inseguro. O que é de fato o meu tesouro? Porque o meu verdadeiro tesouro não é aquele que eu guardo em algum lugar, mas aquele que me banca em qualquer circunstância. Esse é o meu tesouro. Sempre que eu colocar a minha confiança na abundância daquilo que eu possuo, mais cedo ou mais tarde, eu verificarei que eu sou pobre, cego, miserável. É uma questão de tempo, porque eu ficarei cara a cara com a realidade de quem eu sou. Jesus diz aqui, olha, uma igreja que se contenta com bens tem a tendência de deixar Jesus do lado de fora. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Este é um pedido de Jesus a uma igreja. Ele está do lado de fora, uma igreja próspera, mas casa cheia não significa Cristo dentro. Esmirna era pobre, vivia em tribulação, mas Jesus disse, tu és rico. É o cuidado que devemos tomar, é que onde abunda determinadas coisas, acabam superabundando outras. Perseverança na tribulação. Nós não somos os maiores, mas nós somos os melhores. Que tristeza, não se enxergar. Ele diz, eu sei as tuas obras, a sua tribulação. Olha o que ele diz da igreja de Esmirna. A blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Como se dá essa construção dessa sinagoga de Satanás? É quando você trabalha com Satanás, quando você se torna adversário do seu próximo. Satanás é preguiçoso. Ele só trabalha onde não aparece um ser humano querendo fazer o papel dele. No dia que você faz o papel de Satanás, você se torna membro da sinagoga de Satanás. E pode ser a sinagoga mais linda, Jesus chama de sinagoga de Satanás. Nada tema das coisas que hás de padecer. Nada temas. Significa que tem certas coisas que nós vamos padecer.
Algumas coisas nós podemos evitar, outras são inevitáveis. Jesus teve que ir à cruz, inevitável. Inevitável. Jesus não tem nenhum interesse em nos ver sofrendo. Nenhum interesse. Não tenha dúvida disso. Tudo o que Ele quer é que a gente se enxergue. Não temas viver, mesmo que tu tenhas que sofrer. Vamos fazer reunião de oração para sofrer? Não, não vamos buscar sofrimento. Não é isso que eu estou querendo dizer aqui, não. Mas quando se tornar inevitável, a gente tem que encarar. Tem gente que tem medo de sofrer e deixa de viver. Mas eu digo sempre aqui para o meu coração, eu prefiro sair desse mundo esfolado, tendo vivido, do que sair desse mundo todo preservado, sem ter existido. Nunca se esqueça que Jesus foi morto e reviveu, por isso é que Ele dá sentido à nossa vida. Não temas as coisas que tem de sofrer, porque por trás de cada mal tem sempre um bem a seu favor. Aleluia. Quando pensamos que somos alguma coisa sem Ele, é aí que atingimos a mornidão da nossa existência. Mas se você está ouvindo essa palavra, e quem sabe você até então não conseguia se enxergar, adoeceu. A igreja que não se enxerga adoece. A salvação pode ser abrir a porta. Se alguém abrir a porta, se alguém ouvir a minha voz, diz o Senhor, cearei com ele, terei comunhão com ele. Se você abrir o seu coração, como disse Paulo, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quando você começa a fazer essa viagem para dentro do seu próprio coração, se enxergando, aí você começa a abrir a porta. Se alguém, começa com alguém, Jesus diz, se alguém abrir a porta, esse alguém pode ser você, esse alguém pode ser eu. Ele diz, se ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele, teremos comunhão, eu e ele. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, eu invoco o teu nome. Nós não queremos viver de fachada, de mentira, de aparência. Que teu Espírito Santo possa nos ajudar. Como diz o salmista, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude. Nós precisamos da ação do teu Espírito para que a gente faça essa viagem no nosso próprio coração, para não vivermos de fachada, para não vivermos de impressões, de aparência, de performance, não. Mas que no nome de Jesus a gente abra o coração, abra essa porta, para que essa luz de Deus possa iluminar o nosso espírito, porque aí há salvação. Em nome de Jesus. Amém.